Shalom! Deus abençoe ainda a sua vida nesse dia, que você possa descansar tranquilamente, viver o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele quer o melhor para você. Receba em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Ainda está vendo sobre a história de Josafá. Esdras está nos contando coisas incríveis. Nesse momento eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e a gente orar. Querido Espírito Santo, eis-nos aqui. Queremos declarar que nós somos tuas, Senhor, que nossa mente e nosso coração é teu, estão cativos à tua voz, à tua palavra nesse momento. Nós queremos somente ouvir a ti, Senhor. Ter os teus ensinamentos, nos traz discernimento espiritual, nos traz revelação da tua palavra, que possamos, Senhor, entender a tua mensagem hoje, ouvir e obedecer, praticar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Bom, ele recebeu uma notícia terrível, né? O inimigo estava vindo e não estava de brincadeira, estava em grande quantidade, já estava bem próximo, né? Já ia fazer um estrago. Então, o que ele fez foi buscar o Senhor. Esses dias, bem recente, eu tive algo parecido. O inimigo veio com tudo, né? Para devastar uma situação que para mim já estava bem ok, bem tranquila. Então, foi um pego de surpresa querendo dar uma armadilha. E o que a gente fez? Foi algo sobre trabalho, né? E eu e meu marido ali buscamos ao Senhor e buscamos ajuda também espiritual, né? Com a nossa liderança, e a gente entrou ali em oração, a gente já está em jejum em alguns dias sobre isso. Então, assim, a gente sabe que a gente está na universidade da vida, que vai ter um encontro com Deus, que no reino espiritual fica muito mexido com isso, porque são vidas que vão ter pessoas que vão ter suas vidas transformadas, né? Que vão ali estar se dedicando ao Senhor, são pessoas que ali vão querer seguir ao Senhor, e claro que o inferno estremece, não tem interesse nisso e vai jogar bombas, né, coisas terríveis. Então a gente tem que ficar se preparando espiritualmente com as armas espirituais, sabe, declarando o sangue de Jesus, ali nos fortalecendo em fé. Então é necessário, minha amada, você recebeu uma bomba do inferno, você vai ter que estar ali, ó, se preparando, buscar o Senhor, e foi isso que Josafá fez. A gente tem que estar ali juntas, sabe, para nos fortificar e não deixar o diabo sapatear e fazer o que quiser, porque durante muitos anos foi isso que ele fez na minha vida. Eu aceitava, né, a derrota, aceitava o diagnóstico dele, o decreto deles, perdi mesmo, é isso mesmo, não dá para nada, é mesmo, eu nunca vou conseguir. Então eu aceitava essas coisas, poxa, que pena que não deu certo, era desse jeito, mas agora a gente não aceita não, a gente levanta, a gente guerreia, a gente luta, a gente toma das mãos de Satanás aquilo que ele quis tomar da gente. Então é uma guerra espiritual muito grande. Josafá, ele aqui tinha conhecimento disso, era um homem que buscava ao Senhor, então ele recebeu uma terrível notícia e ele foi buscar ao Senhor, né? Josafá se levantou na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo de espada, seja peste, seja fome, e nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Olha o que Josafá fez. A oração dele foi lembrando a Deus todas as coisas que Deus tinha feito, né? Lembrando das coisas, de como eles tinham se portado até aqui, que eles criam no Senhor, né? Acreditavam piamente que Deus podia fazer. Versículo 10. Mas agora
Aí estão amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinham do Egito, e por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu subjugá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. A oração de Josafá começa dizendo quem é Deus, né? Lembrando todas as coisas para Deus. E depois ele diz, olha, ele explana a situação. Olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo, olha como é que eles vêm aqui. E depois ele diz, ele simplesmente se humilha e diz, eu não tenho capacidade para vencer isso, eu não posso fazer nada disso, mas eu sei que tu podes, né? Vamos ver aqui, versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. E assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Perdão. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. E quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Olha só, hashtag fica a dica para mim e para você. Tenha fé, né? Tenha fé no Senhor, nós vamos ser sustentadas e nós vamos assim, ser levantadas pelo Senhor e ter a vitória. Amém. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amém. Olha só ainda que eles fizeram, né? Louvar e adorar ao Senhor. Minha irmã, na hora da crise, vamos louvar e adorar a Deus. Amém? Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada. Olha o que... Meu Deus do céu, que revelação. Quando eles começaram a louvar, Deus preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. E depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Minha gente, foi quando o povo começou a cantar, adorar, entoar louvores ao Senhor, foi que o negócio aconteceu. É isso, hashtag fica a dica para mim, para você. Vamos louvar, adorar o Senhor, sabe? Se você não sabe cantar, diga para quem Deus é. Comece a adorar o Senhor em nome de Jesus. Enquanto você canta, enquanto você adora, Deus está agindo. E o seu inimigo vai ser derrotado. Amém? Olha o que fez. Eles começaram a se massacrar uns aos outros e destruíram-se. Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, e por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Você viu o que aconteceu? Josafá ele fez um culto de ação de graças antes do negócio acontecer, começou a louvar e adorar o Senhor, mesmo sem saber qual seria o resultado. E quando eles chegaram lá, só encontraram cadáveres. E ali foram dias saqueando, né?
Meu Deus, isso aqui é uma grande revelação para mim e para você. Esdras está mostrando aqui como Deus age. Versículo 27. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Minha gente, essa história é incrível, né? Uau, e as pessoas começaram a temer o Senhor depois que ouviram essas histórias. A gente está terminando esse capítulo aqui, vai falar sobre o reinado de Josafá, né? Aqui. Assim Josafá reinou sobre Judá, e ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, no início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinham vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Marissa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. E assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Bom, a gente viu aqui, né, mais uma vez, um antigo... Assim, Josafá fez muita coisa boa, adorou ao Senhor, amou o Senhor, mas aqui a gente vê que ele caiu no mesmo erro quando ele fez aliança com Acabe. Ele fez aqui aliança com Acasias, que era ímpio, né? E aqui eles construíram muitos navios juntos, mas quando essa frota foi para o mar, eles afundaram, né? E aqui a gente viu que era um tratado, né? Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruiu o que você fez. Então foi um juízo de Deus sobre a vida de